Você que trouxe a sua Bíblia, abra conosco no livro de Isaías, capítulo 53. O tema da mensagem hoje é uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade. Abraça ela, irmão. Abraça essa oportunidade. Em nome de Jesus. Isaías 53, versículo do 1, vamos ler até o versículo de número 4. Quem achou, diga amém. Aleluia. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, experimentado nos sofrimentos. E, como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Só até aí por enquanto. A amada igreja pode se assentar. Irmãos, nós vimos um texto ali do profeta Isaías. Isso ali é uma profecia. Jesus, ele existe antes da fundação do mundo. Aleluia. Mas, para ele encarnar, ali estava sendo profetizado. Jesus ali não tinha vindo neste mundo ainda como homem. Então estava sendo profetizado que ele ainda ia nascer. E ele ia ser daquela forma ali, sem formosura, sem beleza. Ia sofrer. Ali fala do nascimento, a vida de Jesus e a morte dele, como ia ser. Irmãos, então nós vemos aí que verdadeiramente perdeu, ao passar dos anos, a essência da Páscoa. As pessoas estão ligadas em chocolate, ovo de Páscoa, coelhinho da Páscoa, mas o mais importante ser que passou nessa terra, para muitos ele passa como despercebido nessa data. Irmãos, conforme nós pregamos outro dia aqui, são 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, a da lei. E nós estamos vivendo, a da lei vai até o Calvário. Então, quase 2000 anos atrás, no dia de hoje, estava começando um outro período, uma outra dispensação, a dispensação da graça. Ela começou exatamente quando Jesus ressuscitou. Então, quase 2000 anos atrás, começava hoje a dispensação da graça, que nós estamos vivendo nela. Irmãos, a palavra de Deus fala para nós de uma forma bem explicada, mas às vezes a gente não entende, porque vai de acordo com aquilo que a gente está vivendo. Fere com muitas coisas que nós sentimos. Às vezes você pensa de uma forma, a palavra de Deus fala que você tem que viver de outra forma. Então, às vezes você quer enquadrar ou encaixar a sua vida espiritual de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que você vai ficar bem com Deus. Mas não é assim que acontece. Nós temos que viver a palavra de Deus, aleluia. Irmãos, a palavra que nós lemos aí, que Jesus surgiu de uma terra seca. Terra seca não dá nada. Terra seca não produz nada.
Mas aonde não tem vida, ali surge e nasce o Senhor Jesus. Não tinha nada, uma terra seca, mas ele daquela terra seca, onde um dia naquela terra seca, essa aqui no mundo espiritual, é uma terra que o povo estava morto espiritualmente, mas Jesus nasce daquela terra seca, no meio daquela terra seca, no meio daquelas pessoas que não estavam nem aí para Deus, e ele nasce dali para trazer vida, aleluia. Ele nasce de onde estava seco, para ser uma árvore frutífera no nosso meio, aleluia. Irmãos, ainda fala mais, não tinha beleza externa, para quem seguisse Jesus por beleza, conforme a gente vê alguns artistas aí, galãs de cinema, que as mulheres, nossa, que pessoa muito bonita, que pessoa é isso, é aquilo, ou alguma mulher, também os homens, nossa, que mulher bonita. Não, ele não tinha beleza nenhuma, nem formosura, ele não tinha aparência externa, mas interna, era uma beleza que não tinha como descrever, aleluia. Íntima compaixão. Por isso, irmãos, nós estamos falando, as igrejas estão cheias nesse momento. Ele já nasceu dessa forma para que ninguém seguisse ele por beleza, mas seguisse ele por fé, por gratidão, por amor, por aquilo que ele pregava, por aquilo que ele fazia. Então, Deus já veio com Jesus como um plano perfeito, para que não houvesse engano nas pessoas, que ele não enganasse as pessoas por beleza exterior, mas com a beleza interior, que quem conversava com o Senhor Jesus, logo começava a seguir ele. Só aquelas pessoas de coração duro, né? Porque essas pessoas, ela fala, não, se eu seguir ele, eu vou ter que perder isso, vou ter que renunciar aquilo. Aí dava um passo para trás. Mas quem conversar com Jesus, logo recebia o quebrantamento de tanto amor que aquele homem tinha, e tem até hoje por nós, aleluia, porque ele vive para todos sempre. Então, amados, nós vemos aqui, ele era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens. Já pensou, irmãos, você ser rejeitado na sua rua? Já fica ruim. Você ser rejeitado na sua rua, ninguém conversa com você na sua rua, você é rejeitado. Você passa, todo mundo abaixa a cabeça, aí você está passando, aí vem um boca ruim, aí você passa para um lado, você lá não conversa com ninguém, cara orgulhoso, prepotente, metido. Agora aqui está falando numa totalidade, ele era rejeitado, desprezado por todos, entre os homens, homens e mulheres. Irmãos, nos dias de hoje, nos dias atuais, isso continua acontecendo. Isso continua acontecendo nos dias de hoje. Jesus é desprezado por muitas pessoas ainda. Muitas pessoas não querem saber de Jesus. Eles querem as bênçãos, sim. Eles querem saúde, eles querem dinheiro, eles querem paz na sua casa. Mas o autor e consumador, o dono da bênção, eles não querem. Mas eles querem tudo de bandeja. Mas não faz um sacrifício, que nem é sacrifício, né, de vir adorar o Senhor num dia como este, ou em outro dia qualquer. Mas ele quer a bênção. Ele sabe que você, que está aqui, que está cheio do Espírito Santo, é homem e mulher de Deus. Ele sabe que você busca aquele que pode ajudar, aquele que pode socorrer. Então ele te pede, ora para mim lá. Quem sabe que você vem buscar a bênção. Agora eu te pergunto, por que ele vem? Porque ele rejeita Jesus. Ele quer continuar naquela vida que ele está levando, uma vida de derrota, uma vida de fracasso. Ele quer ficar preso naquilo, naquela idolatria, ficar preso no seu próprio entendimento. Por isso tem sofrido. Nós, irmãos, que estamos na presença de Deus,
nós passamos as nossas necessidades, nós passamos dificuldades, nós passamos por aflições, mas o Senhor Jesus falou assim: tenha bom ânimo, que eu venci o mundo. Aleluia. E nós também somos mais do que vencedores, aleluia. Eu só contemplo vencedores aqui. Aqui não tem derrotado não, aleluia. Aqui só tem vencedores, aleluia. Se tiver alguém desanimado, que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, vai te levantar nessa manhã, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, então nós estamos falando aqui, isso continua até hoje. Está falando aqui também que Jesus era homem de dores, mas que ele sabia o que era padecer. Ele sabia o que era padecer. Tem pessoas que conhecem a palavra de Deus, que sabem o que o Senhor Jesus passou, e essas pessoas, ela não aguenta nem um pouquinho, uma brisa na vida dela, um ventinho na vida dela, ela já começa a murmurar contra Deus. Se eu perguntar aqui cada irmão isoladamente, no cantinho: irmão, você está passando com alguma luta? Eu tenho certeza que 90% vai me falar que está. Seja qualquer área que for da sua vida. Seja no casamento, seja na saúde, seja financeiramente, seja espiritualmente, você vai me falar alguma coisa. Então, mas nós sabemos também que nós temos um Deus grande, que é muito maior do que qualquer problema que estamos enfrentando, para nos ajudar, para nos socorrer. E Ele tem feito isso. Ele tem nos direcionado para a nossa vitória, aleluia. Mas às vezes é preciso você enfrentar o deserto, pastor Antônio, pastor Júnior. Às vezes é preciso você enfrentar o deserto, para que você, quando sair do deserto, você saia ali capacitado para enfrentar ou receber a sua bênção e valorizar aquele aprendizado que você teve lá no deserto, quando o Senhor te colocou lá. O Senhor Jesus mesmo enfrentou o deserto, 40 dias e 40 noites, sendo atacado pelo inimigo, sendo atacado pelo diabo. Mas Ele enfrentou. Amada igreja, palavra de Deus, como ela é importante. Jesus venceu o inimigo como? Na palavra. O inimigo conhece a palavra, irmão. Por isso, às vezes, você tem que ter cuidado com quem que você conversa. A pessoa vai pregar a palavra, você está pregando, mas você não tem a resposta do outro lado, você não lê Bíblia. Tem que ler Bíblia para você responder. Porque senão, tem alguns versículos que só lê o texto e o contexto. Ali te dá margem para você ver que você venha pecar, que você venha fazer errado. Irmãos, presta atenção que Deus está falando para nós nessa manhã. Então tem pessoas que não aguentam um ventinho, já começa a encostar Deus na parede. A Bíblia para mim fala que Ele tomou sobre si, sobre Ele, todas as nossas enfermidades. Ele tomou sobre Ele. Irmão, nem as nossas nós não estamos aguentando às vezes. Você está vendo, está cheio de coisa aí, né? A garganta está doendo, a garganta coçando, igual está do pastor Moisés, aleluia, né? É dengue, é H1N1, zika, chikungunya, covid. E a gente às vezes, dependendo do jeito que ela vem, você vai se abatendo no canto, mas você fala assim: eu estou no canto, mas no canto está aquele que pode todas as coisas, aleluia. Ele está ali, você levanta, te dá em bom ânimo, eu sou contigo. Aí você vai fazendo a sua parte, que é tomar o medicamento, que a medicina é constituída por Deus, e a parte principal é o Senhor que vai te colocando de pé, aleluia. Aleluia, santo, santo, santo é o Senhor, Ele está aqui, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, amados, Ele levou sobre Ele todas as nossas enfermidades. Que coração, que exemplo de ser humano. Pessoas que Ele nem conhecia, não, estou trazendo sobre mim todas as enfermidades, câncer, caroços, lepra, vem as doenças da época, venha sobre mim, e livra o meu povo disso aí.
E era para você não ter nada mais depois que Jesus fez isso. Só que o homem continuou pecando, continuou errando. Então, amados, está aqui, ó. Ele veio para fazer toda a diferença, levando as nossas dores, levando a nossa enfermidade, levando nossas preocupações, levando a ansiedade embora. Ele veio para fazer toda a diferença. E a reaproximação do homem para com Deus. O homem estava ligado com Deus lá no Jardim do Éden. Mas através da desobediência, houve sim uma separação. Mas não que Deus quisesse essa separação, mas que o homem procurou a fazer. E ele foi expulso do Jardim do Éden. Então, amados, Jesus então, ele vem como um plano perfeito, construir essa nova aliança. E o único que pode mediar, mediador, que pode ligar, que pode juntar novamente o homem a Deus, chama-se Jesus Cristo, aleluia. Por isso que ele ressuscitou, por isso que ele está aqui, por isso que ele ajuda cada um de nós todos os dias, aleluia. É Jesus Cristo. Irmãos, uma aliança que muitos ainda rejeitam. Muitas pessoas rejeitam Jesus Cristo. Rejeitam, mas rejeitam mesmo. Não tem força, irmãos, para caminhar com Jesus. Não tem força para agradecer o Senhor pelo alimento que está na sua casa, pelo ar que respira, o dom da vida, de ele ter acordado, está andando para um lado e para o outro. Não agradece a Deus para nada. Não agradece. Tem uma pessoa que fala que Deus não existe. Isso você encontra uma pessoa assim, a falar assim, Deus não existe. Eu falei, não. E esse oxigênio que você está respirando aí, quem faz isso aí? Isso aí é azar, é o vento das árvores. Quem faz as árvores, as folhas das árvores, a árvore crescendo no campo, as folhas mexendo para dar o vento, dar o oxigênio, quem faz isso aí? Aí não teve resposta. Eu falei, é Deus. Então Deus não existe, não? Quantos anos você tem? Estou com 33, você está tendo 33 anos de oxigênio para Deus, então. Porque senão eu não nascia. Quem nasce já começa a ter que ter o oxigênio. Lá dentro do corpo da mãe dele já precisa disso. É ligado na mãe dele. Só depois que corta, aí quando ele sai, que ele é retirado, quando acontece o nascimento, é preciso fazer o quê? O médico vai dar um tapinha nele, começa a chorar para ele começar a respirar. Então, amados, o Senhor, ele rege todo o universo. O dia, a noite, aleluia. Está tudo no controle de Deus. Irmãos, e não foi fácil. Foi dolorido, foi sofrido. Mas Jesus, ele suportou por mim, por você, aleluia. Fala como uma ovelha muda e foi levado ao matador, mas não abriu sua boca. Jesus, ele não reclamava não da dor, estava apanhando, estava sofrendo por nós. Isaías 53, 5 e 6. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Nós erramos, nós falhamos, nós somos pecadores. E moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus foi pisado pela humanidade, por aqueles homens, pela humanidade, estava sobre ele. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Continua acontecendo isso, mas estamos na reta final. O povo tem que abrir o olho, estamos na reta final, continua acontecendo isso, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, aleluia. Que Deus é esse, meu Deus?
que envia seu próprio Filho. Que ele veio aqui, não foi para passear de carro de luxo, de fazer isso, passar para pregar, sei que depois agora eu vou para o céu, já falei com vocês, agora não, ele veio sofrer por nós, por amor a nós, levou sobre ele todas as nossas transgressões e iniquidades, estava sobre ele. O castigo que era para nós foi colocado sobre as costas do Senhor Jesus, a cruz pesada. Irmãos, misericórdia, mas ele venceu. E também usando de misericórdia infinita para conosco. Mas Jesus reclamou muito do descaso dos homens, reclamou demais, por falta de amor. Foi isso que aconteceu? Não. Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Glória a Deus. Irmãos, você sendo machucado, você sendo esbofeteado, você sendo humilhado, e você em silêncio, sem falar nada, não que ele fosse culpado de alguma coisa, mas ele era inocente, ele sofrendo isso por nós, pela humanidade. Que Deus maravilhoso nós servimos, irmãos. Como pode ter pessoas agindo de hipocrisia, querendo inventar isso e isso de Deus, que Deus não existe, que nós estamos aqui, nós somos gado, que nós estamos aqui, nós estamos perdendo nosso tempo. Uma Bíblia que o homem que escreveu, eu concordo, falei com uma pessoa uma vez, é verdade, foi o homem que escreveu sim, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Deus foi te ditando a Bíblia, ele foi escrevendo, aleluia. Mas tem gente que não acredita nisso. Deus falava viva voz com o profeta lá no passado, e fala também com a gente hoje em dia. Se você, pelo ouvido da fé, de madrugada você conversar com Deus, você ouve a voz de Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, um ser extraordinário. Então, e ali foi acontecendo as coisas. Jesus, ele é acusado, ele não é, solta ele. Não salta, eu não vejo pecado nesse homem, falou Pilatos. Mas alguns, não, ele é assim, ele é pecador, ele está falando que ele é rei. Então ele chega até perante a Pôncio Pilatos, e aí até aí está se cumprindo a profecia que Isaías tinha escrito. João 18:36. Aí começa os eventos que foi escrito lá atrás para Isaías. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que não fosse entregue aos judeus, mas agora meu reino não é daqui. Irmãos, o que ele está falando ali? Se ele quisesse, ele enviava uma legião de anjos, servo dele ali, os anjos. Ninguém encostava a mão nele. Mas tinha que acontecer do jeito que estava nas Escrituras, porque o Senhor mesmo escreveu aquelas Escrituras usando homens. Então, se eu quisesse, ele está ali, está falando servo, a minha aqui fala anjo. Eu mandava uma legião de anjos aqui, ninguém me colocava a mão. Mas é necessário, é necessário que aconteça. Então, amados, a missão precisava ser cumprida, porque Deus é fiel. Ele sabia que ainda era só o começo. Coisas mais pesadas viriam pela frente. Coisas que iam fazer ele gemer até a alma.
Porque nós falamos lá atrás que ele ia ser moído pelas nossas transgressões. Então, amados, vamos ler aí para você ver. João 18, 37. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu diz que eu sou rei, ou que eu sou. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então você, irmão, se você ouve a voz de Cristo, a palavra de Deus, você é da verdade. Os nossos lábios não podem ser lábios mentirosos, a mentira é do diabo. Nós temos que falar a verdade. Mesmo que você pague um preço por isso, fale a verdade, irmão. Que nada fica oculto aos olhos de Deus. Fale a verdade. Fale a verdade. Então, mas eu não posso falar que isso vai me comprometer. Então, se você está com medo disso, porque você fez coisa errada. Então não faça a coisa errada para você não precisar falar mentira e depois piorar a situação. Um abismo puxa outro abismo. Então, amados, quem tem um encontro com o Senhor Jesus é transformado, aleluia. É transformado, porque ele ouve o Senhor e ele passa a viver na verdade. Porque diz Jesus: eu sou o caminho, ele é o caminho, aleluia. Caminho para cima, aleluia. Sou a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí você pode também, na simbologia, Pai, Filho e Espírito Santo é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Então, amados, o Senhor, nós precisamos verdadeiramente ter um novo nascimento. Aquele antigo fulano de tal, não vou citar nomes aqui, pode ter algum irmão com o nome desse aí. Quando entrega a vida para Jesus, aquela outra vida dele passou, ele morreu para o mundo, agora é uma vida com o Senhor Jesus Cristo. É preciso uma vida com o Senhor, andar em santificação, sinal sem a qual ninguém verá Deus. É preciso mudanças. As nossas atitudes, nosso tipo de conversa, no meio de roda onde tem ímpios, a Bíblia nos alerta até para a gente não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar à roda dos escarnecedores, mas nos dias de hoje, às vezes fica um pouquinho inviável. Por causa de quê? Por causa da nossa família, que muitas pessoas não são convertidas. Você está sempre se esbarrando com essas pessoas que não aceitaram o Senhor Jesus ainda. Mas, se você se esbarrar com isso, você tem um Espírito Santo para te dar discernimento como você vai agir no meio dessas pessoas que não têm o Senhor Jesus. Você tem que ter sabedoria. O astro principal que vai estar no meio daquela conversa, ele está dentro de você, que é o Espírito Santo. E você tem que ser luz do mundo e sal da terra. Você tem que fazer a diferença no meio da sua família que não conhece Jesus. E às vezes para isso, zombam de você, riem de você, te oferece bebida alcoólica, te oferece cigarro, e você combate aquilo com amor e com carinho. Você fala assim: eu não fumo mais, Senhor Jesus me libertou. Eu não bebo mais, eu pertenço agora ao Senhor Jesus, aleluia. Eu tenho uma nova vida, eu nasci de novo, aleluias. Não é brigando com a pessoa, não é falando isso, você vai para o inferno, você vai para aquele outro lugar, lago de fogo, enxofre. Não, é exortar aquela pessoa a fazer o que você fez, entregar a vida para Jesus. Não é brigar, você vai afastar aquela pessoa de você e da igreja, mas é trazer ela junto com você para dentro da igreja. E outra coisa, trazer ela para a vitória, aleluia. Tirar ela da derrota e trazer ela para a vitória, conforme nós todos aqui estamos na vitória, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Irmãos,
Nós precisamos viver na verdade. Precisamos viver na verdade. Tem muita esposa que mente para a esposa. Tem muita esposa que mente para o esposo. Tem muitos filhos que mentem para os pais. Tem muitos pais que mentem para os filhos. Isso aí é viver na verdade? Não é viver na verdade. Isso aí é ter uma vida cristã. Não é ter uma vida cristã. O servo de Deus chora. O servo de Deus fica angustiado. O servo de Deus é pro cantinho lá no seu quarto sozinho. E ali você fala: Senhor, eu não aceito isso para minha casa. Eu não aceito isso para minha família. Senhor, me ajuda que eu não estou aguentando mais. Só o Senhor pode me colocar, me fortalecer, me colocar de pé, que eu estou prostrando diante dos problemas que eu estou passando. Senhor, o que eu faço nesse momento? Não é verdade, pastor? Às vezes para a nossa família a gente não faz isso aí. Pastor Júnior, não é verdade isso aí? Porque a gente não quer a nossa família padecendo. Nós não queremos que a nossa família vá para o lago de fogo e enxofre, mas nós queremos que a nossa família vá morar nas mansões celestiais. Aleluia! Glória a Deus, aleluias! João 18, vamos ler do 38 ao 40. Prestar de bastante atenção nisso aí. Disse Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus, povo de Deus, hein? E disse-lhes: não acho nele crime algum. Ele não conseguiu. Um homem, quando você vê ele falando isso aí, parece que esse homem aí, irmão, quem lê essa história, não está na Bíblia não, é um livro fora, né, que vende também livro sobre a vida de Pilatos. Então, quem vê ele falando assim, fala assim: esse homem era bonzinho, esse homem era um canalha, um criminoso cruel, só que o Espírito Santo tocou nele, ele não conseguiu ver nenhum crime em Jesus, porque Jesus precisava passar por morte de cruz. Esse homem era criminoso e cruel, um bandido, um sanguinário, esse homem chamado Pilatos, Pôncio Pilatos. Mas em Jesus ele não conseguiu, porque o Espírito Santo entrou nele e não deixou ele ver crime em Jesus, para que Jesus fosse crucificado. Vamos lá, continuar. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Quereis que vos solte Jesus? Então todos tornaram a aclamar, todos, que é o povo, principalmente os religiosos da época, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador, um bandido, um ladrão. Então, amados, nós estamos vendo ali, entre Jesus e o bandido. Olha só o que o Senhor está falando para a gente nessa manhã, para cada um de nós. Entre Jesus e um bandido, entre Jesus e uma pessoa que vai te fazer mal, entre Jesus e uma pessoa que vai te fazer infeliz, entre Jesus e uma pessoa que vai te levar para os maus caminhos. Muitas pessoas têm escolhido o outro lado e estão padecendo aí. Mamãe, eu vou casar com aquele homem, eu dou esse exemplo que é o tradicional. Eu vou casar com aquele homem, porque aquele homem vai me fazer feliz. A mãe, não vai, a mãe está enxergando, a mãe tem experiência, está enxergando, não vai. O cara está vindo trabalha, tem muita gente boa aí, tem muita mulher boa, tem muito homem bom, é verdade. Mas uns 70% aí a gente já sabe, a mãe está enxergando, o cara não trabalha, não estuda. Que felicidade que ele vai dar para a filha dela. Ou vice-versa. Então, e tema com a mãe, tema com o pai também insiste em não deixar, foge de casa, junta as roupas e vai. Passa um pouco tempo, está voltando de volta. Não deu certo não, eu vou ficar aqui mesmo com a senhora, lá não deu certo. Eu descobri que ele é um canalha, eu descobri que ela não vale nada. Irmãos, isso aqui não é regra para todo mundo não, para todo casamento não. Mas eu quero dizer que é para a maioria. De hoje em dia é para a maioria. Claro que em alguns casos costuma reverter depois do casamento.
né? A pessoa verdadeiramente não quer nada, mas depois que ela casa, ela põe um compromisso. E aí ela começa a seguir, né, por caminho bom para tratar bem da esposa e tratar bem do marido. Mas quando já casa, tudo que começa errado, termina errado. A Bíblia fala, não é o pastor Moisés, se a casa for edificada na areia, com vento forte e a chuva que passam a correr por debaixo ali no alicerce, a casa vai cair. Mas se for edificado na rocha, ela permanece firme para sempre, aleluia. E essa rocha é Jesus, aleluia. Glória a Deus. Então, amados, nós temos que ter cuidado com as nossas escolhas. O povo ali escolheu quem? Barrabás. Então, quantas pessoas têm feito as suas escolhas erradas? Irmãos, precisamos viver dioturnamente o primeiro amor, que é quando entregamos nossa vida para Jesus. Quando você sentiu que você estava cheio do Espírito Santo, sentiu aquela transformação, sentiu aquele toque especial, sentiu as boas mãos do Senhor Jesus te tocar, e você se sentiu renovado, eu agora quero ficar com Ele, eu quero servir esse Jesus maravilhoso. Esse primeiro amor, ele não pode se acabar ao longo de 15, 20, 30 anos na presença de Deus. Todo dia você tem que sentir o primeiro amor. Todo dia você tem que buscar a presença de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Mas tem muita gente que já esqueceu do primeiro amor, tem 20 anos atrás. Aí o que acontece? Com o passar dos anos, você começa o quê? Às vezes a ficar fraco. Aí você precisa de quê? É como um carro novinho, você tirou o carro na fábrica e ali o carro está novinho. Com o passar do tempo, dos anos, as peças vão se desgastando. E ali o que acontece? Você tem que dar uma manutenção no carro. Os irmãos estão entendendo o que o Espírito Santo está falando essa manhã? Você dá uma manutenção na sua vida espiritual, vê onde está errado e conserta hoje. Pastor Moisés, conserta hoje. Você está precisando de uma manutenção nessa área, conserta lá. Você está precisando também fazer uma manutenção nessa área, conserta lá. Para você ficar novinho, conforme lá no primeiro amor, conforme você estava de fábrica, quando você começou novamente a sua vida com Jesus. Você tinha ânimo para cantar, você tinha vontade de cantar, você gostava de vir nos cultos, você gostava de vir adorar o Senhor. Não é vir em culto por obrigação, não é vir em culto porque não está chovendo, é vir porque você quer vir adorar o Senhor e agradecer por todos os seus feitos na nossa vida, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, João 19:13. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstortos, e em hebraico Gabatá. Irmãos, João 19:13, né? Então, irmãos, Jesus, ele suportou tudo isso por mim e por você. Então, a partir daquele lugar ali, que ele chamou ele para esse lugar chamado ali, ó, em hebraico Gabatá, ali Jesus já estava entregue. Ali Barrabás já estava lá no braço do povão. Ao nosso líder aí, ou bandido, ao nosso líder, ao nosso chefão, a quem vai fazer motim, já tinha matado até um homem lá, o Barrabás. Então, é ele que servia. O outro que estava lá, inocente, o justo, cheio de amor, cheio do Espírito Santo, estava lá, condenado à morte. Olha o que o povo fez. Irmãos, isso é muito triste. Mas vamos para frente aí. João 20, versículo 1. Estou dando uma geral nessa parte aí para os irmãos entenderem. Se for aprofundar mais, nós ficamos aqui até 3 horas da tarde. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Primeiro dia da semana. Então, sexta-feira,
que já passou aí, lá quase 2000 anos atrás. Sexta, sábado, terceiro dia seria o domingo. Então está falando, no primeiro dia da semana, qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. Maria Madalena, voltar um pouquinho. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Sendo ainda escuro, viu a pedra tirada do sepulcro. Irmãos, Maria, o que ela fez? Ela correu quando viu a pedra retirada, correu e foi avisar os discípulos, o mestre não está lá mais. De repente, assim, roubaram o corpo dele, ou tiraram o corpo dele. Ela estava assustada, porque a pedra estava arredada. Então, amados, ela correu e foi avisar. Aí vieram correndo. Quem que veio correndo? Estou adiantando aqui. Quem que veio correndo? Pedro e João. Vieram correndo para ver como é que estava o túmulo do mestre. Qual que é o mestre? O rei verdadeiro, o rei dos reis, o grande eu sou, Jesus Cristo, aleluia. Vieram então correndo para ver como é que estava o túmulo. Você vê como é que Jesus era importante para eles. Você iria correndo lá no túmulo de alguém que já morreu da sua família, para ver se roubaram um buquê de rosa que estava lá, você ia fazer isso? Roubaram o corpo que estava lá. Roubaram o corpo por causa de quê? A pessoa está lá enterrada, sepultada, os restos mortais estão lá. Mas de Jesus não estava. Mas do mestre que eles tomaram, ele sabia que algo aconteceu, que Jesus já tinha falado para eles, que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Então eles vão correndo para lá. Então, amados, Pedro e João chegaram lá primeiro, lá, depois de Maria Madalena, hein? A qual Jesus expulsara 7 demônios. Ela ficou seguindo Jesus. Então, Pedro e João chegaram correndo lá. João, capítulo 20, vamos ler do 6 até o 8. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e com o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Aleluias! Primeiro chega Pedro, que era mais rápido. Depois chegou o apóstolo amado, que era João. Viu e creu que Jesus não estava mais lá. Se ele não estava mais lá, ele está aqui, aleluia. E ele está aqui na igreja. Porque ele vive. Tem outra igreja que está acontecendo culto agora de manhã, a igreja que prega a palavra verdadeira. Ele está lá naquela igreja, ele está na nossa casa, ele está nas praças, ele está onde está acontecendo nos montes, ali talvez um evento de adoração ao Senhor, aleluias. Ele vive para todo sempre, aleluia, glória a Deus, aleluias, 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 glória a Deus, aleluias. Maria Madalena até então continuava ali, que ela foi avisar, veio Pedro e João correndo, e ela veio seguindo. Ela sendo mulher, ela veio mais devagar, porque ela não conseguia acompanhar os homens, né? Então ela veio seguindo e voltou para lá. João 20, 11 até o 14. João 20, capítulo 20, do 11 até o 14. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, aleluia, assentados onde jazera o corpo de Jesus, onde estava o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. E disseram eles: mulher, por que choras? Ela disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Irmão, quantas vezes o Senhor Jesus está de pé atrás de nós, ali
te tocando e Ele enxugando as suas lágrimas, te tocando e curando as suas enfermidades, te tocando e te colocando de pé, porque você não aguenta mais aquele sofrimento, não aguenta mais aquela dor, não aguenta mais aquela solidão, não aguenta mais aquela ansiedade, aquela angústia que você está nela. O Senhor está ali de pé. Ela olha para trás e vê Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Quantas das vezes que a bênção chega na nossa vida, na nossa casa, você fala, graças a Deus, eu consegui resolver aquele negócio, porque eu fui lá, fiz aquele depósito naquele banco, e daquele banco já passou para o outro, e deu tudo certo. Mas antes de você fazer toda essa movimentação financeira, ou toda a movimentação espiritual, pedindo ali oração, orando, buscando, consagrando, jejuando, você está ali conversando com o Senhor. O Senhor, o que devo fazer? O Senhor fala, vai orar, ou então faz dessa forma. Então, aí é preciso que você entenda isso. Então, aí você pensa assim, então foi só eu trocar daqui para cá que deu certo. Não, deu certo porque o Senhor está no controle da sua vida, da nossa vida. Ele te mostrou como fazer, Ele te mostrou como sair daquela situação, e Ele sabe como fazer para você sair disso que você está vivenciando, disso que você está passando. Quantos aqui talvez queriam os filhos almoçando na sua casa hoje, mas os filhos não estão porque estão separados, não querem ir na casa do pai, não querem ir na casa da mãe, ou vice-versa. Então, amados, são coisas que só Jesus faz, porque você já fez de tudo. E parece que nada vai acontecer ou não está acontecendo. Mas quando o autor da vida, aquele que ressuscitou no terceiro dia, aquele está na ação, aquele está falando, aquele está trabalhando, o milagre acontece, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Então, amado, Jesus agora, por que ela não reconhece Jesus? Por que a nossa irmã Maria Madalena não reconhece Jesus? Porque Jesus agora, Ele estava no corpo de glória, não estava mais no corpo de humilhação. Então por isso que ela não o reconheceu. Por isso, amados, nós precisamos entender uma coisa e ficar alegres com isso. Lá na frente, se nós perseverarmos na presença do Senhor, nós vamos ter o mesmo corpo glorioso do Senhor Jesus, aleluia. E para a nossa família nos reconhecer, ela vai ter que estar no mesmo corpo, senão não vai reconhecer, conforme ela não reconheceu Jesus. Então, amados, você vê que um corpo de humilhação, ele é feio. Por mais que a pessoa possa ser bonita externamente, ele é feio para Deus. Agora, o corpo de glória, esse é o corpo que o cristão tem que ter, esse é o corpo que a igreja deseja ter. Aleluia, esse é o corpo que nós estamos lutando para ter, um corpo de glória, o mesmo corpo glorioso do Senhor Jesus Cristo, aleluias. Então, está lá, voltou-se para trás, olhou para trás e viu Jesus em pé. Quando você pensa que você está sozinho, irmão, dá uma olhadinha para trás, que você olhar com os olhos espirituais, você vai enxergar Jesus com as mãos para você, aleluia, falando, fica tranquilo, eu estou no controle da direção, estou no barco, estou junto com você, aleluia, por onde quer que você ande. Mas não sabia que era Jesus. Então vamos lá. E a conversa com Jesus continua. O Senhor está sempre conversando conosco. Lembre disso, o Senhor está sempre conversando conosco. Você já percebeu, irmão, quando você está no cantinho, lá na sua casa, seja de dia, seja de tarde, seja de noite, seja de madrugada dentro, e você está conversando com Deus, se você, conforme eu já falei, que se você prestar atenção, você vai sentir que você não está sozinho, naquele lugar, que Deus está ali, Deus está falando com você. Então, vamos ler ali, João capítulo 20, vamos ler do 15 até o 18, ela continua conversando com Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela diz, né?
cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde puseste e eu o levarei. Disse Jesus: Maria. Quando Jesus fala assim, Maria, ela voltando-se disse: Rabone, que quer dizer mestre. Pela voz ela reconheceu Jesus. Então, amados, quando você escuta a voz do mestre, você reconhece que Jesus verdadeiramente está com você, aleluia. É Ele que está falando, não é miragem, não, você não está ouvindo coisa de mané vulto, não é fantasma não, de madrugada dentro. Quando você está sozinho ali, você escuta Jesus falando com você. Ela fala assim, mestre, né? Está lá, mestre, porque Ele falou com ela conhecia a voz de Jesus. Então nós precisamos conversar com Jesus para a gente reconhecer a voz dEle, precisamos falar com Ele, precisamos buscar a presença dEle, precisamos abraçar Jesus, precisamos confiar em Jesus. Então, amados, disse Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, aleluia. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que Ele dissera isto. Irmãos, Ele está falando ali, da agora para frente, eu não posso mais ser tocado. Às vezes podia abraçar Jesus, lavar os pés de Jesus, conforme aquela mulher lavou. Jesus lavou os pés do discípulo, ela lavou o pé com unguento, secou com os cabelos, porque ele estava no corpo de humilhação, esse mesmo corpo nós, mas agora no corpo de glória, ele volta a ser Deus novamente. Agora ele atravessava a parede, agora ele atravessava a muralha, agora ele para onde que ele quiser. Assim também vai ser a igreja, com um corpo glorioso. Ela vai passar daquela parede para o outro lado, passar para cá, nada vai te deter, porque a igreja do Senhor Jesus é poderosa, a igreja do Senhor Jesus é gloriosa, porque a igreja do Senhor Jesus é cheia do Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor, aleluia. Louvado seja o Senhor. O nosso Senhor Jesus, Ele morreu. Ali está a prova, irmão. Ele morreu na sexta-feira, no horário assim mais ou menos. Jesus estava ali, sendo espancado, sendo ali esbofeteado, sendo zombado. Ao meio-dia mais ou menos, Ele foi pregado no madeiro. E a nona hora, que nossa hora, que no nosso calendário, no caso que seria 15 horas da tarde, 3 horas da tarde, Jesus expirou, Jesus morreu. Aí passou-se, aquele momento de treva sobre a terra. Aí passou o sábado também, todo mundo triste, chorando. Mas na alva, no amanhecer, nas primeiras claridade do dia, no domingo, o Senhor Jesus, Ele já não está mais entre os mortos, porque Ele ressuscitou, aleluia, aleluia, aleluia. Há 2000 anos atrás, nesse momento, Jesus já estava vivo, Jesus já estava no meio do discípulo, Jesus já tinha entrado no período da dispensação, no período da graça. Ele já estava vivendo o período da graça. A graça é para o Senhor Jesus, aleluia. A graça não é porque uma coisa é de graça, a graça é pelo sangue derramado do Senhor Jesus, aleluia. Nesse momento eles já estavam sorrindo, eles já estavam alegres, que o Mestre tinha ressuscitado, aleluia. Há quase 2000 anos atrás, eu queria voltar lá, no tempo, e ver o semblante do discípulo quando vira o Mestre. Ele entra, estava escondido, ele atravessa a parede e chega no meio deles. Uma pessoa que tinha morrido, agora chega no meio deles, no corpo de glória. E eles olham para Jesus e eles reconhecem Jesus, que Pedro já tinha visto o túmulo aberto, Maria já tinha visto Jesus, e agora ele chega no meio deles, que estava escondido por causa da perseguição da igreja. Então ele chega no meio deles. Irmãos, que momento
extraordinário. Tanto é que foi uma coisa tão impactante que depois todos eles, o único que morreu de morte natural de velhice foi João. O restante não incomodou do jeito que ia morrer. Uns foram frechados, outros foram esfolados, outros morreram crucificados de cabeça para baixo, mas eles não esquentaram a cabeça, eles morreram fazendo a obra de Deus, aleluia. Eles não esquentaram a cabeça, podia morrer a qualquer momento. O que eles viram foi tão extraordinário, assim, por esse Jesus é que eu sei que ele ressuscitou, pelo corpo de glória que eu vi, pela beleza de Jesus no corpo de glória, por esse Jesus eu morro, aleluia. E fizeram isso. Só João que morreu por idade. Ah, mas porque João não tinha... Não. Precisava ficar um discípulo para poder escrever o livro de Apocalipse. Olha como é que Deus... O plano de Deus é perfeito, deixou um. E João também passou dificuldade, foi colocado no caldeirão cheio de azeite fervendo, foi preso na ilha de Pátimo, cheio de besta-feras, mas lá ele não morreu no lar, ele escreveu o livro de Apocalipse tranquilo, no meio de um montão de animais perigosos. Ele ficou ali escrevendo o livro de Apocalipse. Irmãos, Jesus está aqui. Jesus está aqui, irmão. Olha como é importante você, na sua manhã de Páscoa, você se alimentar com a palavra de Deus, para depois sim você ir lá para sua casa, né, comer um chocolate, né, comer o seu bombom, a caixa de bombom que você ganhou do seu marido, né, sempre sabendo, coelho não bota ovo, mas tudo bem, tem um ovo de Páscoa para você, come ele. Se não quiser comer, traz aí para o pastor Júnior, que o pastor Júnior come, mas o coelho não bota ovo. Então você vê, tudo tirar do lado sacro para fazer o lado profano e comercial. O lado sacro, que é uma vida de santidade, que o mundo todo tinha que estar festejando a ressurreição de Jesus. Mas o mundo todo, os 70% desse mundo todo, que tem praticamente 8 bilhões e pouco de pessoas, estão aí, os meninos estão levantando ali, vendo aquela caixa de ovo, caixa de bombom e aqueles ovos de Páscoa espalhados pela mesa, e a essência da Páscoa está longe de muitas famílias por aí. Então, irmãos, às vezes a gente fala alguma coisa e as pessoas ficam chateadas. Tem pessoa que não come carne na sexta-feira da paixão. A gente tem que respeitar, né? É a cultura deles. Mas só na sexta-feira da paixão. Mas bebe, fuma, anda pelos caminhos tortuosos. Então será que vale a pena um dia só? Você fazer um sacrifício de um dia só? Você come um dia só? Mas a gente respeita porque os olhos dessas pessoas precisam ser abertos conforme os nossos olhos foram abertos também. Mas vocês estão naquela fé deles lá, a gente respeita, porque nós temos livre-arbítrio. Muitos da nossa família estão, né, nessa mesma visão lá, mas nós estamos orando para que os olhos deles sejam abertos também. Se ele não comesse carne, nem um dia do ano ainda ficava quieto, mas só naquele dia que ele não vai comer. Talvez muito está comendo hoje em dia, porque não tem dinheiro para comprar carne também, tem isso também, né? Mas, irmãos, o negócio é que o lado santo, o lado verdadeiro da Páscoa está ficando esquecido. E cada ano que passa, vai diminuindo mais ainda isso aí. Já diminuiu muito da nossa idade, quando a gente é criança, até hoje. Agora já piorou. Vamos ler aqui então, Jó 19, 25 e 26. Glória a Deus. Jó falando: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus, aleluias. Nós vamos ver o Senhor, aleluias. Nós estamos orando, buscando ao Senhor para isso. Nós vamos ver aquele que vive e reina para todo sempre, aleluias. Ele está aqui, meu irmão, ele está vivo, ele está aí salvando as nações, aleluias.
para quem quiser, aleluias. Então, amados, nós precisamos acreditar e verdadeiramente viver esse momento para relembrar a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Teve toda uma sequência, nós vimos ali que Ele levou sobre Ele todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades, todas as nossas dores, levou sobre Ele. Ele levou sobre Ele. E está falando ali que o povo também rejeitou Ele. Ele era rejeitado, não tinha beleza nenhuma. Nós não estamos aqui porque Jesus é bonito. Nós estamos aqui porque Jesus é o Salvador, aleluias. É o nosso irmão mais velho, aleluias. Nós estamos aqui para adorar o Senhor, aleluias. E renovar nossas forças no Senhor também, aleluias. Por isso nós estamos aqui, irmãos. Nós acreditamos sim, nós não estávamos lá o dia que Ele ressuscitou. Isso para nós vem através dos livros, mas vem também através da nossa fé. Bem-aventurado aqueles que não viram mais, creram, aleluia. Nós cremos que o Senhor Jesus ressuscitou, aleluias. Nós cremos sim, que para morrer, tinha que morrer pelo menos até 3 horas da tarde, aquele que não tivesse morto, ali tinha que quebrar os ossos da pessoa, mas Isaías profetizou que nenhum osso do Senhor ia ser quebrado, então Jesus foi perfurado por uma lança, onde jorrou sangue e água, aleluia, aleluias. E eu garanto que aquele soldado que enfiou a lança em Jesus, ele caiu de joelho e ali mesmo ele se converteu ao Senhor Jesus, aleluia. Eu acredito, irmão, se enfiar uma lança em alguém, só vai sair dali sangue. Mas no Senhor Jesus saiu sangue e água. Espiritualmente falando, o sangue que nos purifica de todo pecado, o sangue que nos limpa da podridão do mundo, e também junto, que após você ser limpo por esse sangue, aí ainda sai a água que te reveste, te enche com o Espírito Santo, aleluia. Já vê os dois de uma vez, o sangue pode te purificar, e a água para te encher do Espírito Santo, aleluia. Que Deus extraordinário, meu irmão. Você está sentindo aqui o mistério da palavra de Deus? Olha como Deus é detalhista, irmão. Não, se jorrar só sangue, vai achar como qualquer homem normal, sairia sangue. Para não ter dúvida, vai sair água também, para ele ver que eu enviei o meu Filho amado para salvar a humanidade, aleluia. Esse não é um qualquer, esse não é homem para que possa mentir, mas ele é meu Filho amado, quem eu tenho prazer, aleluia. Glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Louvado seja o Senhor, aleluias. Irmãos, que esse dia, cada ano que a gente estiver aqui, se ainda passar por outro ano, a gente não sabe se a igreja não for arrebatada este ano ainda, ou se nós não formos arrebatados, individualmente, que você possa entender a beleza dessa ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Que você possa valorizar cada instante, não só para você, mas aquilo que você sentir, você compartilhar com os outros amigos, irmãos, sua família, sobre esse momento sagrado, esse momento tão especial na vida da igreja, na vida do cristão. E eu falo ainda mais, na vida de qualquer pessoa que quiser entregar a vida para o Senhor Jesus. Talvez hoje, nós falamos que tem muitas pessoas que estão afastadas, eu nem nunca conheceram Jesus. Talvez hoje foram convidados, aí talvez alguma parte do mundo, ou do Brasil mesmo, para estar vendo uma peça sobre a ressurreição de Cristo. Talvez hoje muitas pessoas se renderão aos pés daquele que vive para todo sempre, aleluia. Talvez é hoje, conforme aconteceu com a gente. Então que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te guarde e te proteja, sempre sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Então, amados, que o Senhor Jesus sofreu por nós, então vale a pena sim, irmão. Vamos dizer assim, não é fazer sacrifício não, ter o prazer de vir adorar o Senhor, guardar o domingo para vir na casa do Senhor,
A domingo eu trabalho. Vem no dia de semana, irmão, você precisa de alguma forma agradecer o Senhor. Agradecer o Senhor, seja lá também individualmente ou coletivamente, que individualmente eu sempre falo, às vezes você está com força, mas tem vezes que você está desanimado, tamanha a luta que você enfrenta. Então coletivamente, né, você vai acendendo, é uma brasa no meio, né, de um montão de brasa ali, a sua está apagada, você vai, encosta nas outras, você vai acendendo, porque você está, onde está aquela unção de Deus, aqui neste lugar, nessa parte da manhã, aqui eu estou sentindo a unção de Deus neste lugar. Aleluia. De noite não vai ser diferente, a mesma coisa. Mas aqui é um templo construído por mão de homens. Quando nós sairmos daqui, isso aqui já não vale mais nada. Mas você vale, porque você é a igreja. Você vale, pastor Antônio, você é a igreja. Você vale, pastor Gil, você é a igreja. Aleluia. Os irmãos valem, que os irmãos são a igreja do Senhor Jesus.